pela amizade, pelas orações, né? Sempre bom, meus irmãos, quando nós temos alguém, a certeza que nós temos um povo que ora por nós, não é verdade? Maravilhoso demais a gente ter essa certeza. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, que nós temos esse costume, orar uns pelos outros, né? Orar uns pelos outros. A gente brinca, né? Ficamos assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim, né? A gente sempre brinca dessa forma. Queridos, nós estamos vivendo dias em que as igrejas estão criando os seus slogans, né? Tem vários temas que as igrejas, de modo geral, estão falando aí. A gente tem, há pouco tempo a gente tinha a igreja com propósito, aí tem a igreja da vitória, né? Temos a nossa querida Bibis Vigária que fala igreja relevante. E eu queria falar com os irmãos nessa manhã sobre a igreja que incomoda. A igreja que incomoda, né? Mas não é a igreja que incomoda porque o som é alto, né? Não é a igreja que incomoda porque os seus membros vivem brigando com a comunidade, com os vizinhos, né? Vive litígio. Não, não é a igreja. É a igreja que incomoda o inferno. A igreja que incomoda as obras da maldade. E para tanto, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 16 ao 22. Mateus 10, 16 a 22. Leandro Quadros, ele escreveu certa vez assim: Satanás persegue quem o incomoda com a verdade. Satanás persegue quem o incomoda com a verdade. Né? A gente costuma sempre usar o adágio popular de que a árvore frutífera é que ganha pedrada, não é verdade? A árvore frutífera. Obrigado, André. Tinha um cheiro de diácono aqui, era o André aqui do meu lado, olha só. Mateus 10, 16 a 22, como sempre eu estou na Nova Versão Internacional, eu quero ler com os irmãos esse texto. Vamos ficar de pé? Vamos ler esse texto? Do 16 ao 22, eu vou fazer essa leitura, você acompanha na sua versão, na sua Bíblia, e ali pelo telão também, tá bom? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A igreja, verso 17. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa o teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode assentar. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Meus irmãos, qual a intenção de Jesus
a dar essa explicação para os discípulos. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Jesus está falando com os 12 de uma maneira particular agora, porque ele estava prestes a enviá-los, para uma missão. Eles sairiam, com uma porção do Espírito naquele momento, para cumprir uma missão específica. Jesus queria que eles tivessem um estágio, prático de evangelização. Então Jesus explica tudo isso para eles. Jesus diz assim: olha, vocês vão pelas cidades, a casa que os receber, vocês fiquem nessa casa, não levem bordão, não levem cajado, vocês estejam preparados. Aqueles que fecharem as portas para vocês, vocês saiam, sacudam pó, continuem em frente, não criem dificuldades, alimente-se daquilo que lhe for oferecido. Jesus dá uma série de orientações aos seus discípulos, depois os envia com autoridade e poder. E nessa caminhada eles proclamam o Evangelho, eles curam os enfermos, eles expulsam os demônios, eles fazem prodígios, Deus faz prodígios e maravilhas através deles, e muitos creram que Jesus era o Messias através da pregação dele. E eles voltam depois, mais tarde, para estar com Jesus e falam alegres: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. E o Senhor fala para eles: vocês não têm que ficar felizes com isso. Antes vocês precisam estar felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E ele prepara os discípulos, meus irmãos, para dizer para eles: olha, vocês, por mais que façam bem, vocês serão odiados. Chegarão tempos em que aqueles que falam a verdade serão odiados porque pregam a verdade. Aqueles que pregam a moral, a ética, o bom costume, serão odiados porque fazem isso. Aqueles que fazem o bem serão odiados porque fazem o bem. Aqueles que amam serão odiados porque amam. Aqueles que perdoam serão odiados porque perdoam. Porque chegarão dias em que a igreja estará inserida num contexto em que o inimigo das nossas almas estará dominando todas as coisas. Eu acho que esse tempo chegou. Eu acho que nós estamos vivendo esses dias. Meus irmãos, Jesus dá essa palavra porque algum discípulo poderia se enganar, que acharem que nessa missão que o próprio Deus deu para eles em Jesus, que eles seriam respeitados, amados pelo mundo. E na realidade, no tempo que nós estamos, por causa do amor a Deus, o mundo nos odeia. Você precisa estar atento a isso. Junto, meus irmãos, com tudo isso, junto com a pregação do amor, do perdão, de serem usados por Deus em milagres, dos prodígios, tudo isso, eles não eram amados pelo mundo. A igreja, por mais que faça bem, a gente vê o tempo todo na televisão, é pedrada sobre a igreja. E é assim mesmo, Jesus falou que seria isso. Junto com tudo isso, estaria a pregação da verdade. E a verdade, meus irmãos, naquele que vive no erro, ela dói. Ela dói. A luz, para aquele que vive em trevas, ela dói. Ela machuca. E nós precisamos estar atentos. Não podemos esperar sermos amados pelo mundo. Nós precisamos cumprir a missão de Deus, que Deus colocou nas nossas mãos como igreja. Jesus estava alertando quanto ao real sentido do mundo onde eles estavam inseridos. Vivemos no mundo mal, o sistema do mal, o século da maldade, Esse é o sentido principal. Dentro disso, meus irmãos, a igreja que vive o verdadeiro evangelho de Jesus, ela vai incomodar. Ela vai incomodar. O crente que vive realmente pela palavra do Senhor, ele vai incomodar. No seu ambiente de trabalho, se todos tiram um proveito, ele não tira, ele incomoda. Se todos mentem, ele não mente, ele incomoda. Se todos pegam propina, ele não pega, ele incomoda.
Se todos falam a mentirinha, ele só fala a verdade, ele incomoda. Se todos vivem na prostituição, né, na fornicação, se todos vivem no adultério, e ele não, ele é casado com uma mulher só, com um homem só, ele preza pelo casamento, ele vai incomodar. Se todos olham a pornografia e ele não olha, se todos riem da piada indecorosa e ele não ri, ele vai incomodar, meus irmãos. Essa igreja do Senhor precisa ser assim mesmo. A igreja que incomoda não deixa de cumprir o seu propósito de proclamadora da mensagem de salvação, por meio da fé em Jesus, do arrependimento dos pecados e uma vida de santificação. Essa é a igreja de Jesus, é a igreja que incomoda. Prega a salvação só em Jesus, que o homem é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados, e que só quem perdoa pecado é Jesus Cristo, porque o sangue dele foi derramado na cruz para isso, que é necessário arrependimento para alcançar perdão. Aquele que quer ser perdoado, mas quer continuar vivendo no pecado, não adianta, ele precisa querer, ele se arrepender e deixar o pecado. E a santificação, que é separar-se do mundo para viver para Deus, separar-se das práticas mundanas. A gente não pode se separar do mundo, né? A gente não pode pegar aqui uma nave espacial e morar em Júpiter. Não, não é isso que Deus quer. Mas a gente quer que aqui onde nós estamos, nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Então essa igreja incomoda. Os cristãos não podem se acostumar com o mundo. Não dá, meus irmãos, para servir a Jesus e viver na normalidade do mundo. Não dá para servir a Jesus e viver no mundo achando que está tudo bonito, tudo bom, tudo maravilhoso, que é assim mesmo. Olhar para o que o homem está fazendo nesse dia a dia, as práticas mundanas, terríveis que o mundo tem colocado na mídia, na televisão, na internet, no nosso dia a dia, na sua vizinhança, e achar que é normal. Não dá. É interessante, a Kátia, essa semana, ela estava me falando de uma notícia sobre uma lutadora, né, de MMA, que na realidade é um lutador, mas é transgênero, né? É transgênero. E, quer dizer, é um homem transgênero que passou a lutar MMA com as mulheres. Parece que já quase matou 2 lutadoras, já quebrou a cabeça de não sei quantas lutadoras, porque na realidade, meus irmãos, é um homem lutando com mulher. E eles querem forçar isso goela abaixo como natural, normal para a gente. As confederações dos esportes estão tendo que aceitar isso. Nós temos uma jogadora de vôlei, né? Uma jogadora de vôlei que é transgênero. Olha como é que pode. Meus irmãos, cheio de testosterona, que a mulher não produz. É o hormônio masculino. Não é porque simplesmente fez uma cirurgia que de repente pronto, agora virou mulher. Não existe isso. E aí tu vai ver, na realidade, um homem vestido de mulher jogando ou lutando com outras mulheres, que no mínimo é incompatível. Mas eles querem colocar para a gente como normal. Querem tirar as placas de menino e menina dos banheiros. Para cada um vai onde quiser. Você já imaginou a sua filha na escola? Né? Sua filhinha na escola? E aí, de repente, lá uma escola que tem primeiro segmento, a sua filhinha está lá do primeiro aninho, ou segundo aninho, ela está indo para a escola, e aí, de repente, o galalau do 5º ano, adolescente, ou do 6º ano, quer ir no banheiro onde a sua filhinha está indo lá. De repente, em casa, você tem todo um pudor, todo um cuidado, porque você tem uma menina em casa, você sendo pai, e lá no colégio as coisas ficam assim. Eles querem.
fazer isso. E aí, meus irmãos, quando a gente como igreja diz não, a gente incomoda. E eles nos odeiam por isso. E aí nós somos retrógradas, nós somos tudo que você imaginar aí, preconceituosos, homofóbicos, e etc, etc, e etc. Os cristãos não podem se acostumar com o mundo. Eu fico muito preocupado quando vejo, de repente, um cristão achando isso tudo normal, né? Quando eu vejo algumas igrejas não combatendo, não falando contra isso, não pregando contra isso, pelo contrário, dizendo que por amor precisamos aceitar todas essas coisas, meus irmãos. E aí você aceita o pecador no pecado, dentro da igreja, por amor, e depois ele está perdido, não vai para o céu, porque a igreja não fez o papel dela. Porque a igreja não cumpriu o seu papel de proclamadora da verdade. A igreja não pode esperar socorro dos governos deste mundo, meus irmãos. Glórias a Deus a separação igreja e Estado, principalmente das nossas igrejas batistas. Nós não esperamos socorro dos governos. Nosso socorro vem do que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Não há incentivo nenhum, nem financeiro, nem fiscal, nem nada para a nossa igreja. Quem sustenta a igreja é o Senhor e os membros. A nossa caminhada é assim. E todos os impostos que nós precisamos pagar, nós pagamos. A igreja está em dia com tudo, graças a Deus por isso. Todos os impostos. Até aqueles que a gente acha que não seria, né, ideal, mas é lei, então a gente paga. Por quê, meus irmãos? Porque o príncipe deste século, ele é o inimigo das nossas almas. A palavra está se cumprindo a cada dia, meus irmãos. E nós, como igreja, precisamos estar preparados, firmados no Senhor, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, para não nos contaminarmos com a normalidade do mundo, das coisas do mundo, com a promiscuidade do mundo. Nós precisamos dizer não ao mundo e sim para Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, Os crentes precisam, meus irmãos, acima de tudo, voltar a desejar o céu e crer no inferno. Nós estamos vivendo dias em que a igreja, não de um modo geral, muitas igrejas não estão mais falando, almejando o céu, estão querendo viver bem aqui. E digo mais, muitos que dizendo cristão, não acreditam que o inferno existe. Então Jesus é mentiroso, né? Porque o próprio Jesus falou sobre o inferno. Explicou, falou que seria o destino do diabo, seus anjos e todos aqueles que estivessem sem ele. Ele mesmo falou. Por isso, meus irmãos, não é moda pregar sobre céu e inferno, mas a igreja não tem que andar na moda, a igreja tem que andar na palavra. A igreja precisa caminhar na palavra do Senhor. Então, os crentes precisam voltar a desejar o céu e crer no inferno, almejar pela volta de Jesus. Interessante, meus irmãos, que lá no primeiro século, na igreja ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos que depois da ação do Espírito Santo, ali 3.000 almas se convertem, as pessoas começam a se reunir nos lares, eles vão agindo, Deus vai abençoando, vai cuidando, e a igreja tinha paz no meio da cidade, era benquista, estava tudo bem, as coisas estavam caminhando bem. Só que sabe o que aconteceu com tudo isso? A igreja se acomodou. A igreja se acomodou. Aquela palavra, até os confins da terra, que Jesus tinha dado, caiu no esquecimento. Ninguém queria sair de Jerusalém. Todos os apóstolos estavam ali. Os que se converteram pela mensagem dos apóstolos ficaram ali. Os que se converteram da mensagem daqueles que se converteram dos apóstolos ficaram ali também.
Aí sabe o que aconteceu? Estevão foi apedrejado por causa do Evangelho. E aí houve uma grande perseguição. Aí a igreja, se espalhou até os confins da terra. Aí nós vamos ver a história dos apóstolos, dos 11 apóstolos. Todos eles morreram martirizados por causa da pregação do Evangelho. Do Evangelho. Os irmãos estão entendendo? E a igreja hoje acostumada, se acostumando com o mundo. Vendo a pessoa se acabar nas drogas e falar assim, isso aí não tem jeito não. Vendo outro na vida da promiscuidade e dizendo, não tem jeito não. Vendo o carnaval, vendo isso, vendo aquilo outro e achando que é tudo normal. Vendo o divórcio, o número de divórcio aumentando e achando que está tudo certo, que está tudo bem. A igreja acomodou-se, meus irmãos. A igreja não pode se acomodar. A igreja tem que incomodar. Incomodar. Porque a perseguição virá. Mais dia ou menos dia, ela virá. Agora, aquele que se acostumou com o mundo, será um forte candidato à apostasia, quando a perseguição vir. Se ele se acostumou com as coisas do mundo, na hora de escolher entre o mundo e Jesus, ele vai escolher o mundo. Ele vai apostatar, porque a fé dele não está firmada na palavra do Senhor. Ele pensou os textos da palavra que lhe bem cabiam. Você é cabeça, não é cauda. Você é mais que vencedor. Você é toda a bênção do Senhor. E as pessoas, esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Agora, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Vem, não, esse não. Vós serão perseguidos, odiados. Não, esse eu não quero não. Não, por amor, servir a Deus sobre todas as coisas. Não, peraí, aí também não, tem mais coisas que eu quero. Não ajunteis tesouro aqui na terra. Não, pessoal, não. E esses não. Eles vão pensando só aqueles textos que lotam os templos, só aqueles textos que trazem os dizimistas, que trazem as ofertas, que trazem o dinheiro. Eles vão pensando só aqueles textos que levantam, bota todo mundo para cima, está tudo certo, venha como está, fique como está tudo bem. Só que no grande dia, quando a coisa apertar, ninguém tem base, nem crença, nem fé, nem subsídio para suportar. E aí todo mundo apostata, cai para o lado da facilidade. Tiago 4:4, Tiago dá uma palavra, meus irmãos, extremamente dura. Esse nome, eu vou explicar para os irmãos, ele começa assim, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E aí essa palavra adúltero para nós soa com peso, não a força, mas eu vou explicar por quê. É porque na cabeça de Tiago, a igreja é a noiva de Cristo. E se a noiva se contamina com o mundo, ela é adúltera. Os irmãos estão entendendo? É disso que ele está falando. Se eu digo que eu sou do Senhor, mas vivo com o mundo, eu estou traindo o Senhor. Se eu falo que sou amigo de Deus, mas sou amigo do mundo, não dá para ser as duas coisas. E aí ele deixa aqui, vocês não sabem que a amizade com o mundo, com esse século, com o sistema desse mundo, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Estou lendo um livro, junto com o outro do C.S. Lewis. O Edson Vieira, ele escreveu A Igreja Vitoriosa. Aí quando me deram esse livro, eu falei assim, meu Deus, mais um livro, com esse texto assim, eu pensei, mas aí fui começar a ler, e não, meus irmãos, graças a Deus não é nessa linha de igreja vitoriosa não. Ele diz assim, quando a igreja busca se aproximar do sistema mundano para conquistar espaço e influência, abandona a sua vocação de ser luz e sal da terra. Quando
a igreja busca se aproximar do sistema mundano para conquistar espaço e influência, os irmãos estão entendendo? Se aproxima dos governos, das questões políticas, né? Quer ser politicamente correto, quer andar assim com os poderosos, a igreja que quer essas coisas, que quer dizer sim para as coisas do mundo, que quer ser vista não como uma igreja inclusiva, não é isso? Quando ela faz isso, o que acontece? Abandona sua vocação de ser luz e sal da terra, deixa de fazer diferença. E uma igreja que não é sal, se o sal perde o seu gosto, só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A igreja incomoda. A igreja incomoda também, meus irmãos. A igreja que incomoda, ela é formada de crentes cheios do Espírito Santo. Vira e mexe, Deus tem me trazido novamente a essa parte. Os irmãos perceberam? Né? Eu sei que se eu perguntar para os irmãos o que eu preguei domingo passado, muitos irmãos vão ter dificuldade de lembrar. Né? Mas Deus tem me trazido muito a esse ponto, a necessidade dos nossos dias, a igreja ser cheia do Espírito Santo, prontos para testemunhar em meio ao caos que nós vivemos. Versos 19 e 20, Jesus falava assim para os discípulos: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Cheios do Espírito Santo. Pastor, se eu for cheio do Espírito Santo, eu vou viver então no mar de rosas? Não, filho. Lembra da árvore e fruto? Lembra? Se não tem fruto, ninguém nem liga para ela. Ninguém vai tacar pedra, né? Ninguém vai balançar. Não tem fruto, não tem nada. Mas se tiver fruto, aí vai passar. Aí o pessoal sobe, balança, dá paulada, joga pedra para poder tirar o fruto. Cheio do Espírito Santo. Jesus deixa claro que a autoridade e o poder é dado pelo Espírito Santo. Ele diz para os discípulos: olha, vocês serão presos, serão perseguidos, mas fiquem tranquilos, o Espírito do Senhor vai agir por meio de vocês. Meus irmãos, Jesus fala de uma coisa aqui que mais tarde vive na vida de Estevão. Estevão, ele prega a palavra no meio dos religiosos primeiro. Ele vai pregar justamente para os fariseus, para os sacerdotes. Ali, eles tomam ódio dele, porque a pregação de Estevão contrariava a religiosidade daqueles homens. Todos vão dizer assim, meus irmãos: todos os caminhos levam a Deus. E você diz assim: não, só Jesus Cristo é o caminho. Pronto, você arrumou um problema. Você arrumou um problema para você. Estevão vira para aqueles homens e diz: olha, Jesus Cristo é o Messias. E eles rangeram dentes, arrastaram ele, levaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Queridos, Estevão olha para o céu, cheio do Espírito Santo, e ele vê Jesus à direita de Deus, e fala isso. Isso cria neles um terror terrível, as pedras caindo em cima de Estevão, e Estevão diz: Senhor, não lhes impute esse pecado, perdoa, Senhor, eles. Alguém sendo apedrejado, sendo maltratado, sendo perseguido por causa do bem que faz, pode ainda assim orar por perdão para os seus algozes? Alguém cheio do Espírito Santo pode. Só aquele que estiver cheio do Espírito Santo, esse pode. Essa é a igreja que incomoda. É a igreja que vive para a glória de Deus.
A igreja que caminha para proclamar a verdade do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, onde Deus age para abençoar, para proclamar, para curar, para libertar. Essa é a igreja que incomoda. Incomoda quem, pastor? Os vizinhos? Não, incomoda o inferno. Essa é a igreja que incomoda. Os últimos dias, mais do que nunca, a diferença estará naquele que for guiado pelo Espírito Santo. Essas coisas, verso 11 e 12, essas coisas aconteceram a eles, lá em 1 Coríntios, olha 1 Coríntios, Paulo escrevendo, 1 aos Coríntios, no capítulo 10, verso 11 e 12. Vamos ler todos juntos, tá, para os irmãos ler? Tá, vamos lá. Essas coisas... sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme. Assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Não caia. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Chefe de família, você precisa cuidar da vida espiritual da sua família. Pais, você precisa cuidar da vida espiritual dos seus filhos, pelo menos enquanto eles forem pequenos, estiverem debaixo da sua proteção, da sua direção. Deus não nos chama para julgar a vida de ninguém. Deus nos chama para que nós julguemos a nossa vida e estejamos atentos para não cair, porque todos somos sujeitos a cair. O apóstolo Paulo vai usar a rebeldia do povo de Israel no deserto como sinal, como exemplo de advertência para a igreja não se desviar. Ele vai dizer, olha, eles presenciaram a nuvem e a coluna de fogo no deserto e se rebelaram contra Deus. Eles beberam da água da rocha que seguia eles pelo deserto e se rebelaram contra Deus, Eles comeram o maná que desceu do céu, endureceram seus corações e se rebelaram contra Deus. Mas vocês, vocês cuidem-se para que não caiam nas mesmas coisas que eles caíram. Eles estavam tão perto, vendo as maravilhas e o poder de Deus, mas não reconheceram Deus como Senhor das suas vidas e morreram no deserto. Morreram no deserto. Meus irmãos, milagre não salva ninguém. Muitos alcançam milagres, mas continuam perdidos. Milagre é obra e graça de Deus. Ele cura. Desejo do Senhor é salvar. Muito interessante você ver no texto bíblico várias situações que Jesus curou. Em alguns momentos ele diz assim: a tua fé te salvou. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. Mas quem teve certeza da salvação foi aquele que voltou e reconheceu, se prostrou diante de Jesus. E Jesus falou: não eram 10? Onde estão os outros? Não sei, Senhor. Vá, filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque o milagre eu fiz para todos. Eu curei os 10. Mas a tua fé te salvou. Ele fala para aquele homem. Uma igreja, queridos, que incomoda. Uma igreja que proclama a verdade, que vive em santidade, que se abstém das coisas desse século, que diz não às hostes do mal, às coisas do mal. Uma igreja cheia
do Espírito Santo. Incomoda pela pregação da verdade e combate o pecado. Ama o pecador. Meus irmãos, as nossas portas estão abertas. Esse vídeo, essa mensagem vai ficar na internet. Eu quero dizer para você, querido, que tem questões homossexuais. Eu quero dizer para você, as portas da nossa igreja estão abertas para você. Você que tem problemas com vícios, as portas da nossa igreja estão abertas para você. Olha, você que tem problema com promiscuidade, pornografia, essas questões todas, eu quero dizer para você, as portas da nossa igreja estão abertas para você. Jesus falou que veio para o pecador, que o são não precisa de médico, o Senhor veio para você. Então, venha como você está, mas aqui nós vamos orar para Deus transformar a sua vida. Vamos te amar, vamos te acolher, vamos receber você, mas o tempo todo orando para Deus transformar a sua vida. Você quer mudar? Pode vir. Ninguém é barrado naquela porta ali, ninguém. Nem maltrapilho, nem descalço, ninguém é barrado. Se chegar sem máscara, a gente tem máscara para te dar, para você poder entrar. Porque a igreja ama o pecador, mas ela prega contra o pecado. Essa é a igreja que incomoda o inferno. Incomoda porque é cheia do Espírito Santo. E guiada por ele, anuncia diante do sistema desse mundo corrompido, que só Jesus transforma, cura, salva, liberta, porque só Ele é Deus. O Senhor está nos convocando, meus irmãos, a incomodar, fazendo a vontade do Senhor. Ah, pastor, o meu vizinho bota pagode, funk alto, eu vou botar o meu hino mais alto que o dele. Não, não é isso. Faz isso não. Faz isso não. Ora por ele. Incomode o inferno orando por ele. Não ora para o aparelho dele queimar, não. Tá bom? Às vezes dá vontade, né, meus irmãos? Senhor, queima, né? Mas não, ore por ele. E quando você encontrar com ele, bom dia, boa tarde, Deus abençoe, Jesus te ama. Você quer ir um dia na igreja comigo? Olha, eu estava lendo um livro, eu achei tão maravilhoso esse livro. Você quer emprestado para você ler também? Tem algum pedido? Estou indo para a igreja. Tem algum pedido de oração para eu fazer lá na igreja por você? E assim você vai incomodando o inferno. Vai incomodando o inferno. Aquele que ninguém gosta, você ama. Aquele com quem ninguém fala, você fala. Aí você vai incomodando a igreja. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que incomoda. Amém? Que o Senhor nos ajude a incomodar, né, meus irmãos? Que a minha vida incomode o inferno. Eu não quero um demônio gordo, preguiçoso em cima do meu telhado, não. Fulano, não precisa nem me preocupar com ele, isso aí já está mesmo do jeito e tal. Gordo, né? Lá paradinho, a vida dele é tranquila, não. Eu quero um bem magrinho, de tanto correr, pular para um lado para o outro, de tudo que não consegue, porque é isso que eu quero. Tem que estar mesmo sem parar. Eu não posso parar um minuto. Esse homem só vive orando, lendo a palavra, pregando, amando, perdoando. Não posso parar um minuto. Meu Deus do céu, como é que pode? É assim que deve ser. A gente deve incomodar o tempo todo. Amém? Porque a igreja vem. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Depois nós estaremos orando. A igreja
igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vivia a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vivia a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui reunida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos essa igreja vitoriosa. Essa igreja, Senhor, chamada pelo Teu nome, lavada e remida no sangue do Cordeiro, separada para Ti mesmo, proclamadora do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos crentes, cristãos, discípulos do Senhor, onde quer que estejamos. Quando reunidos como igreja, no nosso particular, no nosso trabalho, na escola, ó Pai de amor, na faculdade, na vizinhança, no seio da família, nós sejamos, ó Pai, sal e luz, proclamadores do amor e da verdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque somos do Senhor, e ajuda-nos porque sem Ti nada podemos fazer. Pai, que sejamos mais do que nunca uma igreja cheia do Espírito Santo, vidas cheias do Espírito Santo, usados para a glória do Teu nome, para que o pecador tenha onde ser acolhido, para que ele possa ver a esperança, proclamadores da esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derruba, Pai, todas as barreiras contra a Tua igreja. Pai, que a Tua igreja possa marchar e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Que nós possamos fazer a Tua vontade a cada dia. Traz, ó Pai, para
os nossos caminhos, os nossos encontros, ó Pai. Vidas que precisam do Senhor e que sejam acolhidas, discipuladas e que se encontrem contigo e sejam transformadas, nasçam de novo pelo poder do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Pai, talvez nesse momento alguém esteja lutando contra esse mundo sozinho. Talvez alguém, Pai, esteja enveredado com as questões deste século, com os pecados. Ó Pai, nesse momento talvez alguém esteja com o coração arrependido, se colocando diante do Senhor. Toma essa vida nas tuas mãos. Senhor Deus, dá-lhe, Pai, condições de se voltar para ti. E ó Pai, perdoa, salva, transforma e traz para o teu povo, traz para o teu rebanho. Coloca no teu aprisco, Pai, para que seja pastoreada e guiada nos teus caminhos. É a nossa oração, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração, cada vida, cada família representada hoje, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.